Olá, boa tarde, bom dia, né, para quem não almoçou ainda. Estamos começando aqui a nossa live sobre LGBT+. Oi, Ângela, tudo bom? Galera entrando, Aline, que bom te ver aqui. Raquel, temos um bate-papo que eu não tenho dúvida que vai ser sensacional, né? Com dois convidados aí de honra para todos nós. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muito para aprender, tanto com ambos, né, nas suas trajetórias. Deixa eu ver se eu consigo chamar eles aqui. Olá, pessoal. Ver se eu consigo chamar a galera aqui. Em seguida já estão Thomas. Edson, você tá na escuta? Oiê, Oiê, e aí, como é que você tá? Direto de Oslo, da Noruega, para o Brasil. diretamente de Oslo, aqui do hotel a gente veio para um team building aqui, então estou super feliz. Ai, que delícia. Acho que o Thomas acabou de entrar. Thomas, você já está aqui com a gente? Deixa eu ver se eu chamo o Thomas aqui. Sim. Olha quanta gente, o Marte, a Pílula. O Martin escreveu vira o tablet, é para mim ou para você? Já não sei. Acho que pode ser para você. Acho que agora já funcionou. É, Thomas está tá. aqui. Thomas, você está aqui com a gente ao vivo por vídeo também ou só por áudio? Dá um alô aí para nós. Ver se eu consigo trazer ele para cá, entrar ao vivo. Acho que agora o Thomas vai conseguir entrar com a gente. Acho que sim. Ah, era para mim, ó, ele respondeu aqui, já resolveu. Então tá tudo certo. Oi, Felipe, oi, Thomas, tudo bom? Tudo bem, vocês? Show de bola, você consegue nos ouvir bem? Consigo ouvir todos bem. Muito bom, já temos uma galera entrando aqui com a gente. Fala aí pra gente, Thomas, o Edson já falou que tá falando aí direto de Oslo, na Noruega, né? E você tá onde? Eu tô falando direto de um centro de distribuição ao meu fundo. Uou! Em que parte do Brasil que você tá? Eu tô agora em Cajamar, do lado de São Paulo, dá uns 40 minutos aí de São Paulo. Normalmente é onde fica boa parte dos centros de distribuição das empresas aqui, né, do Brasil. Assim. Então tem bastante empresa por aqui. Super bacana te ouvir. Thomas, brigadão aí por estar com a gente, o Edson também, para falar de um tema super especial e que no mês de junho tem aí um grande destaque, né? E é para entender um pouco isso que a gente está aqui, né? Acho que a gente pode ir aquecendo aqui devagarinho, a galera vai entrando. E, bom, para quem não me conhece, né, eu tenho aí trabalhado com diversas temáticas, trabalhando com desenvolvimento humano, diversidade e inclusão é uma delas, né? E diria assim que o grande pano de fundo e do qual eu tenho me especializado bastante é com segurança psicológica, que no final do dia tem tudo a ver com diversidade, com LGBT+, que é o nosso tema de hoje. Vou pedir aí para que o Edson, enfim, se apresente para nós e na sequência o Thomas, pode ser? Diz um pouco aí para a gente de o que te traz aqui e quem é o Edson nessa jornada, né, Edson? Nossa, nessa jornada, quem sou eu? Olha, eu acho que eu sou. Se eu for falar de mim, eu fico algumas horas aí, mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? E que tive o privilégio de escolher a minha carreira para construir aquilo que eu acredito que é um mundo mais diverso, mais inclusivo e com oportunidade para todo mundo, né? Excelente. Hoje eu estou como líder global da área de diversidade, equidade e inclusão aqui na Yara. Mas eu falo que o meu projeto, meu coração é na Eternamente Sou, que é uma ONG para idosos LGBT 50 mais, aí então na frente
da área de projetos, também de capitalização de fundos. Então, esse é um pouquinho de mim. E o mais importante aí, marido do Pietro, tio do Ian, do Theo, de 5 pessoinhas aí muito especiais para mim. Sensacional, Edson. Thomas, conta um pouco para nós, né? Você que aí é o top voice em LGBT+, do LinkedIn. Conta um pouco para nós quem é o Thomas e, enfim, né? O que te faz estar nesse lugar de destaque aí, que, sem dúvida, muita gente queria estar nesse lugar, né? O que você faz de diferente que te coloca nesse lugar? Olha, eu assim, tava conversando ontem com o Edson, a gente tava trocando bastante conhecimento. E é muito engraçado porque eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, poder falar para tantas pessoas como eu tenho falado cada vez mais. Mas eu simplesmente comecei a trazer ali um pouco da minha vivência, e como eu migrei, né, para a área de RH. Eu trouxe muito de como o RH ainda tem muita coisa a mudar, muita coisa a reconhecer e pensar diferente para que a gente traga realmente diversidade com propósito para dentro das empresas. E foi por isso que eu acabei entrando dentro do mundo corporativo, justamente para também trazer e abrir portas para outras pessoas trans, né, para que cada vez mais pessoas trans possam se inspirar vendo outras pessoas também dentro de lugares que a gente achou que a gente nunca ia chegar, né? E eu acho que Sensacional. foi me trazendo onde eu tô, virei Top Voice Orgulho no passado e assim, acho que só tem crescido cada vez mais. Que legal. Acho que te ouvindo e um pouco do que eu conheço do Edson, né? É aquela coisa que quando a gente conecta com o coração e assume a causa que nos move para nós, a gente transforma, assim, o universo à nossa volta, no mínimo, né? Quando a gente não consegue aí, hoje em dia com as redes sociais, transcender fronteiras e levar luz para onde não tem e abrir porteiras aonde talvez nunca ninguém pensou, né? Sensacional, meninos. Olha só, vou bater uma bola aqui com vocês, muito assim, a partir de algumas questões que eu fui me deparando, né? Olhando e trabalhando com essa temática. E agora, mais recentemente, assim, né? Eu fiquei sabendo dessa questão de junho é o mês do LGBT+. Contem para nós de onde é que surgiu isso, né? Desde quando que a gente tem isso? E a gente está falando de algo que é só no Brasil? É algo que transcende aí fronteiras? Ainda não? O que vocês nos contam sobre isso? Quer começar, Thomas? Pode começar você. Você que é o Então, também. Sei então que tá. Olha, já rompeu fronteiras, Edson. verdade, mas é um movimento global, Aline, e é comumente chamado do mês do orgulho aí, porque durante a sua jornada de vida LGBT, muito tempo, ele não sente orgulho dele mesmo, né? Ele se sente talvez um pouco rejeitado pela família, rejeitado pelos amigos, e então esse mês ele vem para trazer assim, olha, tem orgulho de você mesmo, abraça as suas fortalezas, né? Acredita em quem você é e transforma o mundo, né? E isso Uou. começou nos Estados Unidos, né? Então foi escolhido, né? Então teve o que foi, acho que é conhecido como Revolução de Stonewall. Então teve um dia, né? Stonewall, uma rua que era de bares nos Estados Unidos. E nessa época tinha uma lei que proibia exposição homoafetiva ou lugares homoafetivos, só que os guardas iam e faziam o famoso vou tirar uma graninha extra, então eles iam nos bares, pegavam a grana e deixavam o bar acontecer. Só que nesse dia teve um movimento LGBT de não vamos mais pagar, nós existimos. E aí teve uma revolução dentro deste bar e as pessoas foram para este bar, ficaram horas lá dentro e se posicionando e dizendo, né, como comunidade, que nós existimos, temos direito de existir, né, e vamos continuar aqui, não vamos mais pagar por isso, né. E começou esse movimento e o impacto, né, de algumas pessoas gerou esse legado para o mundo, né, o quanto que ele hoje, se você olha no mundo, a gente tem movimentos Pride em muitos países. Só nos últimos 3 anos, 8 países tiveram seu movimento Pride pela primeira vez. Né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conquistando aí o espaço e hoje é uma data aí de consciência
para todo mundo, né? De sim, podemos ter orgulho, respeitando essa geração que veio antes, mas temos muito para construir. Deixar um pouquinho aí para o Thomas dar sua percepção, Thomas. Que sensacional. De alguma forma, você está falando de uma conquista de espaço que ela começa por poucas pessoas e que ela vai se espalhando e ela tem muita razão de ser e não deixa de ser uma primeira e importantíssima conquista, ou uma das primeiras, assim, no sentido de tô aqui, né? Sou ser humano como qualquer outro e temos muito a contribuir para esse mundo que nós temos e que é de todos, né? Que bacana. Fala aí, Thomas, o que você tem para agregar em cima do que o Edson trouxe para nós? Eu acho que assim, um ponto bem importante é a comunidade LGBTQIA+, não falando por todos, né? Porque eu sou ali de uma interseccionalidade muito específica e a minha vivência ela é muito diferente de outras vivências de outras pessoas trans, né? Mas a gente tem muita síndrome do impostor, a gente vive muito num pensamento em que a gente precisa dar muito mais vezes, se fortalecer muito mais e trabalhar muito mais do que uma pessoa cisgênera, no caso, heterossexual, né? E aí, para quem não conhece, não está familiarizado com os termos, a pessoa cisgênera é uma pessoa que nasceu e se identificou com aquele sexo que foi atribuído, né? E uma pessoa trans, ela não se identificou com aquele sexo que foi atribuído ao seu nascimento. Então, a gente tem muito essa necessidade de trabalhar muito mais, se dedicar muito mais, porque a gente acha que a gente está ocupando aquele espaço porque fizeram um favor para nós, para nos apoiar. Então, ter esse dia, né, é muito importante, é muito relevante, ainda mais por ser o Dia Internacional, que foi um pouquinho da história que o Edson trouxe, que realmente começou no Stonewall, né? E naquela época, então, era muito mais difícil, a gente ainda sabe que em muitos países estão muito mais para trás do que o Brasil, né, em questões de leis e legislações também, mas a gente avançou muito. E tem um dia que a gente pode comemorar o nosso orgulho e ser quem a gente é, e a gente vê essa crescente demanda muito grande das empresas nos convidando para falar, trazer nosso conhecimento, é muito relevante, muito importante para nós nesse dia também. Que sensacional. Guriz, uma questão que me bate aqui muito forte, né, assim, ouvindo vocês, e hoje eu tenho 2 filhos, um de 11 anos, né, na sexta série do ensino médio, né, aliás, do ensino fundamental, e uma outra criança, o Lô, de 7, no segundo ano. E aí, pensando muito assim, quais são as grandes conquistas que hoje já se pode comemorar, né, dentro dessa temática e na sociedade como um todo? A gente vê as organizações puxando essa bandeira, né, e contribuindo assim de uma forma significativa, eu acho que para o avanço da humanidade, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, quais são os principais avanços, e eu não sei se isso varia muito de um país para o outro ou não, e como que isso está ou ainda não está no espaço escolar, que tem um papel importante enquanto constituição do ser humano, de uma forma mais completa, né? O que vocês nos dizem sobre isso? Vamos lá, eu vou dizer, eu sou pedagogo de formação, né? Então falar de educação e principalmente da área infantil para mim é uma paixão, e principalmente tendo isso com diversidade. Eu acho que tem muito para avançar. Então, dentro das escolas, a gente tem alguns desafios. Primeiro, com a formação do professor, né? O professor, quando ele está em sala de aula, ele traz suas crenças, ele traz a tua experiência e ainda não faz parte da grade curricular dos cursos de pedagogia, por exemplo, ou dos cursos de licenciatura. Então, como que você aborda com a criança o ato de não fazer bullying porque um amiguinho ele tem uma expressão diferente, ou um tom de voz diferente, ou as brincadeiras, né? Pelo menos eu cresci ainda tinha brincadeira de menino e de menina, né? Então na educação física os meninos iam para o lado, as meninas iam para o outro, mas como que a gente consegue abordar através do currículo escolar a diversidade e a constituição do ser humano? Porque quando a gente fala de orientação sexual e identidade de gênero, é um espectro muito grande, né? Vai mais do que homem e mulher, né? E de repente, se o menino quiser pintar unha com a menina, como que isso vai ser percebido? Ou a menina quiser colocar a roupa do Homem-Aranha, do Batman e não da princesa, né? Então, como que a gente quebra esses estereótipos?
como que a gente aumenta a segurança das crianças, né, na sua formação como ser humano e na identidade. Então, acho que esse é um ponto. E também, no aspecto político, na lei de diretrizes bases educacionais, isso precisa estar lá. Né? A gente ainda tem um longo caminho. Né? Eu tive o privilégio na universidade que eu estudei poder falar sobre isso, né? Poder estudar isso dentro do meu currículo, mas não é um currículo comum ainda na formação do professor. E o outro ponto, eu falo demais, não, é assim, pensar que a escola ela não funciona sozinha, ela é um tripé. É escola, família e sociedade. Como uma instituição transformadora, ela consegue impactar e ver, pais, nova geração, novo jeito, né? A gente tem as pesquisas globais aí, 1 a cada 5 pessoas da geração mais nova não se encaixa nessa binaridade de gênero. E aí, como que a gente vai fazer? Então, trabalhar esse tripé e entender que todo mundo está nessa história, nessa evolução. E é fundamental que esse tripé ele caminhe junto, né? Olhando nisso daí. Né? Um pouquinho falando do papel da educação. Eu acho que tem currículo, a formação do professor e onde está essa escola tem que trabalhar junto. Excelente. Thomas, algum ponto aqui relacionado à educação que tu queira complementar o Edson? Eu concordo plenamente com o que ele trouxe. Também sou formado em licenciatura, apesar de não ter chegado a exercer ali a profissão, mas o mundo acadêmico ele ainda é um mundo, principalmente quando a gente fala o mundo acadêmico dentro de escolas, né? Ele ainda é um ambiente muito hostil. Para você, um dado ali, né, que é mais ou menos mais de 48%, 50% de pessoas trans, elas acabam abandonando a escola, né? A população trans é uma das maiores populações que abandonam o estudo, justamente por esse ambiente não estar preparado para receber da melhor forma, para tratar da maneira correta, respeitar o nome social. Então, são muitas microviolências que a gente vivencia dentro da escola que vai acarretar um problema muito maior quando a gente cresce de autoestima, né? Então, os professores ainda precisam ser treinados, eles precisam começar a se integrar e mitigar aquela famosa ideologia de gênero que vai ser empregada dentro da escola. Isso não é ideologia de gênero, isso é apenas educação. Né? Então, se eu pudesse ter me descoberto e me assumido, né, como uma pessoa trans desde criança, eu provavelmente teria evitado uma grande depressão que eu vivi na minha vida, sabe? Então, são coisas que a gente acaba vivenciando dentro da escola que nos afetam na vida como adultos, né? E que se a gente tivesse esse preparo e treinamento para os professores, né, a gente ia já conseguir mitigar essa defasagem é muito grande. Super interessante. Eu fiquei agora refletindo muito, assim, né? O meu filho mais velho, ele tem TDAH, né? E eu tive essa clareza e esse diagnóstico, assim, mais claro no último ano. E agora, trabalhando com a temática e com os vieses inconscientes que ela envolve, né? Eu, por exemplo, percebi, né? O quanto que a escola, ela ainda está engatinhando para, de fato, ter um olhar inclusivo para esse tipo de deficiência ou necessidade especial que gera um processo de aprendizagem diferente. E aí, ouvindo vocês, né, fiquei pensando, nossa, que fará chegar na questão que envolve aqui, né, o LGBT+, no sentido de não julgar, mas acolher e entender e propiciar a formação, né, desses aspectos também enquanto indivíduo, e o quão rico seria para todos poder conviver com esse olhar, né? Mas a gente vê que mesmo aquilo que por lei a escola é obrigada a dar conta, ela ainda não tem o devido preparo, né? Então, quando eu sento e converso com a pedagoga, ela diz, não, os professores estão preparados. Eu falei, mas olha só, então a partir de agora eu quero que na minha reunião com você ele também participe. E aí eu vejo que não tem, uma coisa é o discurso e outra coisa é a ação,
né? É diferente a forma como você conversa com um aluno que traz alguma peculiaridade para que você engaje e envolva, né? E aí fiquei pensando muito nessa questão do LGBT aqui, que é o nosso tema, né? Ouvindo vocês, assim. Mas se a gente for para o universo onde a gente tem tido avanços maiores, né? Por exemplo, no meio corporativo, não sei se na sociedade, em algum contexto específico, o que vocês destacariam aqui para nós que são as grandes, aquilo que a gente já pode dizer que são conquistas importantes, assim? Eu acho que um dos maiores marcos que a gente conseguiu na última eleição foi conseguir trazer mais de 3 mulheres deputadas trans, senadoras, que são pessoas que vão poder olhar, né, para uma comunidade muito, que tem uma minoria muito abrangente dentro do Brasil e que a gente começa a movimentar essas políticas públicas que até então no Brasil não existiam, né? Eu Uhum. acho que a gente está num crescimento muito legal. Os avanços de diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas, eles estão avançando. Óbvio que a gente sabe que a gente não está no patamar que a gente gostaria de estar ainda, né? Mas a gente tem avançado muito, né? Então, quando eu olho para 2015, que foi quando eu iniciei meu processo de transição, eu tive que fazer toda a minha retificação de nome pela justiça, que acarretou 1 ano e meio esperando e aguardando e sendo chamada por um nome que não condizia mais com a minha identidade, né? E Uhum. hoje em dia você faz pelo cartório, né? Então é muito mais simples, é muito mais facilitado, tem uma economia financeira, então isso é muito importante. Então a gente vê esses avanços acontecendo no Brasil de uma maneira muito eficaz ainda, por mais que não seja na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas estamos avançando. Estamos falando aí de avanços estruturais da sociedade de alguma forma, né, Thomas? E que sem dúvida tem o seu papel, né? Que bacana. Então, Edson, algum ponto aqui que você complementaria o Thomas? Olha, complementando ele, o aspecto político ele cobriu super bem. A gente tem uma representatividade maior em termos políticos. Quando a gente olha dentro das empresas, tem um avanço, não na velocidade que a gente gostaria, mas há já algumas iniciativas, desde questão de benefício, que aí é por questão legal, a gente já tem aí políticas falando de parentalidade e não Que legal. de maternidade ou paternidade, então não importa o gênero da pessoa ou orientação sexual, se ela é a primeira cuidadora ou segunda cuidadora. Então, há esses avanços que inclui a população LGBT. A gente já tem alguns programas que de mentoria e de sponsorship para a população LGBT, tanto interna e quanto externa. Existem alguns fóruns importantes de participação, como de empresas e direitos LGBTs, onde se discute o que pode ser feito, e processos também para a área de suprimentos. Então, quais são os meus fornecedores? Como que eles estão com a questão LGBT? De repente, eu posso criar um programa de mentoria para auxiliar aquele microempreendedor LGBT a ele expandir esse negócio com o meu conhecimento. Isso já tem algumas práticas. Ainda não é espalhada para todas as empresas, mas elas existem, né? E eu acho que muito ainda é feito, e eu acho que a gente tem que dar um step maior, um passo maior na área de treinamento. Há treinamentos de vieses inconscientes em relação a gênero, orientação sexual. Hoje se discute mais, né? As empresas elas já estão apoiando como alguns movimentos como a Parada LGBT, enfim, mas eu acho que ainda a gente pode melhorar quando a gente olha a estratégia da organização e o que ela pode fazer, principalmente quando a gente fala da área de relações governamentais. Eu acho que tem uma grande provocação que a gente tem. O Brasil foi um exemplo, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, onde ia se votar um projeto de lei com relação a casais homoafetivos em propagandas. As empresas se posicionaram e esse projeto de lei não foi votado. Então, foi um movimento dessas instituições, dessas empresas se posicionando, que fez esse projeto de lei não ser votado. Interessante.
Ou seja, né, muito as organizações cada vez mais também cumprindo esse papel frente à sociedade e não só olhando para dentro, né? Uhum. E assim, dentro da jornada que você trilha hoje, Edson, a gente conversou recentemente, né, do quanto que tu tem feito um trabalho aí de conquistas no sentido de ancorar a diversidade nos drivers estratégicos da organização, assim. Não sei, sou suspeita em dizer o quanto que a área já pode ser um case, mas sem dúvida é uma empresa que já está num estágio bem avançado quando a gente olha uma média geral, né? Não sei se você concorda comigo. Eu queria te escutar um pouco assim, o que você acha que foram os fatores decisivos para que a gente conseguisse chegar nesse nível hoje, onde você consegue estar olhando e vendo o que podemos fazer ainda mais, assim, né? Dentro da jornada de diversidade, né, e inclusão, e olhando para LGBT+, dentro da área, assim. Tá, alguns pontos que é entender a cultura da empresa, e isso é muito importante. E chamar para essa conversa não só os LGBTs, chamar É todo mundo sensacional. para ela. Quando você fala da cultura, Edson, da empresa, Uhum. fala um pouquinho mais para a gente, assim, de que elementos você está falando que são essenciais para que seja um ambiente promissor e a gente possa ousar um pouco mais nessa evolução, né? Claro, quando eu falo de cultura da empresa, para mim eu defino cultura como os comportamentos dentro da empresa. Eu uso essa frase assim bem simples, né? E que o funcionário percebe no momento do onboarding. Por exemplo, a empresa fala de diversidade, ela fala de LGBT no começo, no início do onboarding, ela fala de grupo de afinidade, ela tem grupo de afinidade, ou é só uma página na internet da empresa que ela se posiciona, né? Ela tem LGBT na sua liderança, falando, promovendo o tema? Ou não, ou se não tem, ela tem um sponsor que vai mexer e fazer essa mudança, esse change management dentro da empresa, né? Então, quando a empresa fala e caminha nos seus processos com relação a isso, dentro da cultura, e quando você entende quais são os fatores que fazem a empresa tomar decisão, quais são os comportamentos esperados, e junto você constrói a sua comunidade de influenciadores, vamos assim dizer, dentro da empresa, você consegue ter resultados mais sustentáveis. Eu falo que é assim, é conexão e stakeholder management. Conexão e stakeholder management todo tempo. Excelente. E principalmente chamar todo mundo para essa conversa. Desde a pessoa que cresceu aqui, né, nessa posição global que eu estou hoje, num país onde era crime, onde culturalmente as pessoas podem ter pena de morte por serem LGBT, até a pessoa que vive no país mais avançado do mundo e que acha que isso já não é mais uma questão, que acontece muito, que você tem que falar. Não, ainda acontece, por isso que a gente tem que falar do tema. Vem para cá, deixa eu te trazer. E dar luz muito para essas pessoas LGBT, para elas trazerem casos, exemplos, que aí eu acho que o poder do storytelling ajuda muito, assim, né, nesse sentido. Excelente. Muito bom. Thomas, conta pra gente, eu não conheço a tua história tão em detalhe, né? Mas assim, algum ponto, né, da trajetória e do que você já viveu relacionado a essa temática, né? Que você acha importante compartilhar com a gente, que ela ilustra um pouco, assim, de como é que a gente vai construindo e avançando com essa temática, assim, dentro, enfim, do universo que a gente entender como promissor ou daquele que por alguma razão quer ser, mas ainda não é, né? Eu gosto muito de falar que assim, né, a gente não precisa esperar ter uma área, né, específica para nos apoiar, né? Porque muitas pessoas acabam usando isso de desculpa para não fazer algumas ações dentro da empresa, porque fala, eu tenho que esperar o time de GNI descer isso para mim. Não. É muito do RH também, está muito alinhado com o time de GNI, né? Está alinhado com toda a estratégica, né, da empresa, para que a gente possa avançar juntos, né? Porque a gente não tem que ficar esperando só as outras áreas acontecerem, fazerem acontecer para a gente fazer. E por que eu falo muito disso? Porque eu sou business partner, né? Eu não sou da área direto de GNI, mas eu trabalho com GNI. Né? Eu implemento treinamentos de diversidade, inclusão e equidade dentro da empresa. Eu tive uma gestão que abriu mão de alguns requisitos que a gente conhece
como é o mercado, né? E 5 anos de experiência, inglês, espanhol, francês, alemão, faculdade tal, faculdade X, MBA X, para estar dentro do lugar que eu estou hoje, né? Se você fosse olhar a questão curricular, talvez eu tenha um nível muito bacana, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu tenho tal coisa, mas talvez para o cargo que eu estou hoje, talvez eu não seria recebido, né? E aí é muito do que eu falo quando as pessoas me perguntam muito, poxa, como que eu posso trazer mais pessoas trans? O que eu faço? Eu falo, cara, primeiro você está disposto a acolher essa pessoa, você está disposto a desenvolver essa pessoa, porque ela não vai vir preparada, né? A gente tem uma diferença muito grande, a gente ou está sustentando família e pagando faculdade, pagando um carro, tentando sobreviver. Então, você tem que estar aberto, né? Abrir mão de algumas coisas. Você não precisa exigir 5 anos de faculdade, 5 anos de profissional. Isso não... E eu tenho uma história por trás, além da que está assinada na minha carteira CLT, né? E talvez essa história, minha vivência, foi o que me deu soft skills que me fazem estar onde eu estou hoje, né? Então, a gente é muito além de um currículo. A gente é o que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? Então, muito isso de conselho, porque as pessoas falam, poxa, eu queria uma pessoa trans e tal para essa vaga, mas ela precisa ser sênior. Eu falo, cara, o que é ser sênior para você? Uma pessoa trans acabou de começar a vida, mal e mal conseguiu pagar a faculdade, sabe? Você está disposto a desenvolver? Sua empresa está disposta a fazer pagar ou dar um desconto num MBA, num mestrado, não sei, sabe? Um curso profissionalizante. As empresas têm que ter esse olhar, porque são interseccionalidades muito diferentes, né? Então, a partir desse momento que a gente começa a ter esse olhar diferenciado, entende as interseccionalidades e as vivências de cada pessoa e olha para as pessoas como pessoas, muito além do que é um currículo, a gente começa a trazer diversidade de verdade para dentro da empresa. E esse ambiente também começa a ficar mais leve, né? Porque aí eu já tenho um time desconstruído, com uma cabeça mais leve, com um time mais diverso. Olha a diferença que faz, né? E é isso, e a diversidade é isso. Olha a diversidade aqui entre nós três. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem sua interseccionalidade, né? Como você disse, seu filho tem TDAH. Eu cresci também com TDAH, eu fui diagnosticado desde pequeno. Então, isso é um outro marcador que acaba dificultando, às vezes, porque o mundo corporativo, ele acaba olhando a pessoa como TDAH como uma pessoa que nunca vai entregar um projeto. E é Uhum. bem diferente. Na verdade, a gente foca muito ali e entrega algo muito além até. Então, tem muitos julgamentos, né? E é aí que a gente vai trabalhar os vieses inconscientes, cognitivos, que vão apoiar com que também o nosso time evolua. Então, eu deixaria isso. Brilhante, assim, esse exemplo que você traz do exercício de empatia com a peculiaridade que está na história dessa pessoa. Isto é a verdadeira inclusão. E não é imaginar alguma coisa e buscar alguém que se encaixa, mas entender que ele talvez não vai se encaixar justamente pela não inclusão que ele sofreu ao longo da vida. E a gente já falava da escola um pouco antes, né? E assim, o quanto que ele precisou se esconder e não ser ele e se assumir para conseguir, por vezes, conseguir evoluir e depois conseguir encaixar para dizer, tá, agora deixa eu dizer quem eu sou, né? E assim, o quanto que isso marca a formação e até o espaço e como as pessoas se posicionam, assim, né? Incrível esse ponto, assim, me tocou muito e me gerou vários insights. Meninos, 2 pontos, assim. Dentro da minha trajetória, eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que, por vezes, dizem assim: Aline, eu fui contratada para desenvolver o tema da diversidade, da inclusão, mas aqui não existe nenhum sinal de sensibilidade para isso. Eu preciso criar esta abertura para depois a gente começar a pensar numa jornada. O que vocês nos dizem sobre isso? Alguma dica, algum case que vocês já viveram? Enfim, queria ouvir vocês aí para quem está nos escutando ou vai nos escutar depois, né? Como é que a gente começa essa jornada aonde todos os indícios é de que não existe espaço para, né? E claro que aqui a gente está falando de diversidade e inclusão de um modo geral, mas se a gente for pensar dentro da temática de vocês, a gente pode começar pelo tema LGBT+, por exemplo? Hum. Olha, vamos lá. Eu vou usar uma expressão que é força na peruca, não desistir. Mas, normalmente, se for começar o tema,
Entende, de novo, entende a cultura que a sua empresa está inserida, se esse é o melhor tema para começar, né? Historicamente, eu de verdade não conheço nenhuma empresa que começou por este tema, pelo LGBT. Gênero normalmente é algo que se começa, até porque você consegue mensurar, você não tem LGBT, você consegue ver o progresso. É, raça tem um movimento muito grande também. O LGBT e entender que diversidade você vai começar a trabalhar dentro de um contexto. Você tem a cultura da empresa, o país onde ela está inserido, as regras e leis desse país, mas as normas internacionais, que aí a gente tem Nações Unidas, enfim, que elas regem. Então, como que nesse cenário você vai também posicionar o seu tema, né? Então, acho que esse é o primeiro panorama. E aí, qual que é a demografia que tem nessa empresa? Quantas mulheres tem? Quantas estão em cargos de liderança? Quantas estão entrando? Quais são os seus indicadores? O seu pipeline de candidatos, como que ele está vindo? Aí depois você questiona, talvez não tá vindo muita mulher, não está vindo muita pessoa com etnia diversa. Eu estou divulgando nos lugares certos onde essas pessoas estão, né? Eu estou construindo uma relação com essa comunidade para poder atrair. Quando ela entra, como que ela se sente? Ela se sente pertencente? Ela se sente excluída? Né? Então, olhar a sua jornada do funcionário e realmente se questionar. Né? Como que é por um LGBT? Só no LGBT você tem uma interseccionalidade gigante de explorar como que é a jornada de funcionário. Né? E se você perguntar para mim, para o Thomas, a gente tem experiências extremamente diferentes, né? E a gente tem necessidades diferentes, né? Desde o onboarding, onde é o banheiro da empresa. Banheiro é uma questão assim, que assim, se você quer trabalhar a causa LGBT, talvez comece pelo banheiro, porque daí você vai tirando um monte de coisa, né? Para trabalhar. E aí, conforme seus processos nessa jornada, você consegue desenhar personas, o que é necessário e trabalhar esta inclusão. Né? Essa é a experiência que eu tenho e o conselho que eu daria para quem está começando. Excelente, Edson. Te ouvindo, e já passo a bola para ti, viu, Thomas? Te ouvindo, eu fiquei lembrando muito agora de uma experiência que eu vivi e me chamou muito a atenção. Que foi, há 2 anos eu fiz uma mudança de escola dos meus filhos. E me chamou muito a atenção que na escola atual não existe o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Existe o Dia da Família. E eu disse, gente, isso já é um olhar inclusivo. Mas quando a gente olha para o banheiro, é o clássico meninos e meninas, né? Então, assim, qual é o grau da sensibilidade? Por onde a gente vai? Qual é a intensidade que tem a jornada nessa formação, né? Mas, enfim, só para compartilhar assim, um ponto que me bateu, porque eu falei, bom, já é um começo, mas podemos muito mais, né? Quem é que defende essa bandeira e de que forma ele está olhando com empatia para a formação desse indivíduo? Será que o banheiro ainda não foi pensado porque existe aquele mito de que se a gente colocar, a gente vai estimular? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí, Thomas, para tu complementar o Edson e jogar essa bola para vocês? Eu acho que é questão de conscientização. Por exemplo, aqui dentro da empresa, a gente tem banheiros de todos e todos. Né? Então, é um banheiro misto. Gera um certo estranhamento no começo para quem não está acostumado e habituado, mas nunca gerou um barulho, algo muito intenso, do tipo, ai meu Deus, um homem e uma mulher entrando num banheiro na mesma hora. Gente, é cabine fechada. Você vai entrar, ninguém vai entrar com você, ninguém vai olhar. Então, é desconstruir mesmo isso na cabeça da sociedade. Porque a sociedade ainda tem muito essa cabeça de, ai meu Deus, tem que separar. E quando a gente se separa e faz essa divisão, a gente não está sendo inclusivo, a gente não está sendo, a gente não está apoiando todo mundo a se sentir confortável, né? Como o Edson falou, né? Quantos casos de banheiro a gente não vê acontecendo, né? Então, quantas pessoas trans não são expulsas dentro do banheiro? E a gente fica com esse medo, né? A população é uma população que sente muito receio de entrar num banheiro. Então, talvez se todos os lugares fossem, a gente quebrasse esse tabu e essa divisão por gênero para entrar num banheiro,
seria muito mais leve as coisas. E isso é realmente uma desconstrução social, como basicamente tudo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, que cada vez mais a temática de diversidade vai ficando mais forte. Perfeito. E algum ponto que tu tens, assim, na linha do que o Edson trouxe, assim, né, de como é que a gente constrói diversidade e inclusão, ou trabalha o tema LGBT+, que é o nosso tópico central, dentro de um universo que sequer, por alguma razão, e eu entendo que tudo começa por entender de onde veio essa razão, de quem é e o que que motiva, né? Mas, assim, para além disso, como é que você vai fazendo. Como é que você começa essa jornada de desconstrução? Por onde? Com quem? De que forma? Eu acho que você começa, tudo começa dentro assim, quando a gente olha o mundo corporativo, é alta liderança, né? A gente necessita que a alta liderança tome essa posição, né? Porque não adianta uma pessoa, querendo ou não, a gente sabe que existem essas questões hierárquicas. E a partir do momento que eu tenho uma pessoa, por exemplo, como o Edson, num cargo de manager sênior ali, ele pode levantar essa bandeira. E aí outras pessoas vão começar a entender a importância disso, né? Então, é muito do que eu sempre falo, que a conscientização, ela vem de cima, né? E óbvio que a gente cascateia e faz esse desenvolvimento com todas as outras pessoas, mas eu preciso que uma pessoa num cargo X, que tenha um poder muito maior do que o meu, conscientize isso e fale, opa, peraí, isso é importante. Ah, não, eu preciso que isso mude, né? E eu já fiz essa movimentação em alguns outros lugares que eu já passei, do tipo de, poxa, essa coparticipação desse plano, ela me atrapalha, querendo ou não, porque eu tenho uma necessidade de ir em médico X vezes no ano, né? Então, a gente acaba trazendo, cada um traz as suas vivências, e quando a gente unifica essas vivências, a gente consegue conscientizar as pessoas como os nossos aliados, né? Por isso que a gente fala que é muito importante os aliados. Porque as pessoas aliadas são pessoas que vão abrir essas portas para mim. Por exemplo, eu posso não ter, talvez, poxa, vamos um exemplo aqui muito chulo, mas eu posso não ser formado em tal coisa, mas eu tenho essa conexão com o Edson. E o Edson consegue falar, opa, peraí, o perfil do Thomas combina com tal lugar aqui. E eu vou dar esse acesso para ele como uma pessoa trans. Mas não é para fazer uma cota. É porque eu entendo a importância disso para a sociedade. Então, é aí que vem o SG, o ESG, né, da sociedade, sustentabilidade, que a gente conscientiza tudo uma sociedade, né? E a gente vai conscientizar as pessoas aliadas conversando com elas. Elas chamando a gente, igual a gente está aqui falando com você hoje, me chamando para ir numa empresa, fazer uma palestra de conscientização. Porque é isso, se a gente não trazer pessoas que têm fala, a gente não vai entender a dor dela. E se a gente não entender a dor dela, a gente não vai mudar a sociedade, não vai evoluir. Então, eu falo que é muito importante esse papel do aliado para que a gente possa conscientizar ele e possa trazer ele para perto, para que a gente se torne e quebre essas barreiras que a gente tem. Excelente, excelente contribuição, Thomas. E tu tocou num tema que eu tava aqui, eu falei, cara, eu preciso ouvir os meninos sobre isso, né? Que é todo o movimento aí do SG que vem como uma pauta quase que, né, mandatória, assim. Mas eu acredito que ela é muito mais do que isso. Acho que tem uma evolução, né? Pelo menos em algumas áreas, por parte de algumas organizações, que eu acho que ela é muito genuína. E eu queria ouvir um pouco de vocês justamente isso, assim, o quanto que esse movimento forte do SG, vocês entendem que, de alguma forma, ele é mais uma coisa que vem contribuir para acelerar essa jornada de diversidade e inclusão. E que vocês têm para nos dizer e têm aí assistido sobre isso, né? Tem presenciado, na verdade. Aline, do meu lado eu falo assim, se você chega para um executivo e pergunta o que que ele quer melhorar a imagem da empresa e diminuir o risco que essa empresa tem, né? E aí que é onde entra o SG, porque ele está envolvendo os interesses de acionistas, de demais stakeholders, através de indicadores. E quando no S você tem indicadores relacionados à diversidade, a conversa vai para um outro patamar, né? Porque você está falando que diversidade melhora a tua imagem dentro do negócio, né? E também que diversidade, ela vai diminuir o seu risco. Imagina se você tem um escândalo relacionado a algum caso de discriminação, né? Então, por
isso da importância de trabalhar o tema, ainda mais com a evolução da sociedade. Ela muda e o que a gente tem certeza que amanhã vai ser outra coisa. Isso que eu estou falando é com você agora, meio-dia, um pouquinho, no dia 20 de junho. Né? Amanhã pode ser que muita coisa venha, né? Então, quando você vai para esse olhar de que isso é uma estratégia, você pode conectar, diversidade vai para outro patamar. E junto com os dados demográficos, isso pode ser um indicador, um KPI que te ajuda até a influenciar a alta liderança no que você precisa trabalhar a diversidade. Essa é a experiência que eu tenho e alguns colegas que trabalham com diversidade diretamente não aprovam, mas usam disso. É mais um elemento que a gente pode colocar na estratégia de negócio. Excelente, Edson. Acho que ilustra muito bem isso que a gente está falando dos diferentes níveis e de até onde esse tema pode ir, que é, cara, ele influencia diretamente, pode influenciar na reputação e no resultado de negócio, né? É números no final do dia, né? Acho que é isso que você está trazendo de uma forma brilhante, assim. Thomas, você concorda com isso e tem aí algo para complementar aqui? Eu concordo super com o que o Ed trouxe. É muito, muito importante esse apoio, essa conscientização, porque é isso, cada um vai ter uma vivência diferente. Eu sou muito diferente do que o Ed passou, e o Ed, o que ele passou, eu não passei, e eu passei com o que ele não passou. Então, é importante essa conscientização, sabe? Cargos mais altos, eles conseguem ter um poder mais forte ali dentro da empresa, né? E é isso. E trazer a diversidade, né? O mundo corporativo, ele gosta muito quando a gente fala de dados e quando pesa no bolso, né? E a gente já tem diversas matérias, estudos da McKinsey comprovando que times diversos ali, eles são lucratíveis, assim, questões de 35% mais, né? Times que são diversos, que têm pessoas de faixas etárias diferentes, pessoas de vivências diferentes, LGBTs, independente de qual seja seu enquadramento, seu pertencimento, mas isso gera também questão de pertencimento dentro da empresa, porque a gente tem uma geração que está vindo aí pela frente, que é a geração Z, que é uma geração que eles não querem estar em ambientes tóxicos, eles vão pesquisar sobre a empresa, eles são pessoas que não ficam mais 10 anos dentro da empresa, né? Eu mesmo eu não tenho esse desejo de ficar 10 anos dentro de uma mesma empresa. Isso é muito engraçado, porque a minha mãe, ela fala, mas eu fiquei 20 anos no mesmo lugar, né? Eu falo, tá, como você ficou? Porque eu não aguento. E a gente quer esse dinamismo. Então, se as empresas não se desenvolverem, não ficarem mais adeptas a times diversos, ambientes diversos, inclusivos, essas pessoas vão sair. E a gente sabe que a rotatividade gera um prejuízo muito grande para a empresa. Tem um gasto ali da empresa fazer a contratação, o processo de demissão, é um custo, né? Então, a partir do momento que você mitiga esses possíveis fatores, a gente consegue unificar, trazer o sentimento de pertencimento e a pessoa vai querer ficar ali na empresa, talvez por ter uma gestão muito boa, talvez por ter um ambiente muito bom. E é isso que vai fazer as pessoas ficarem dentro dos empregos hoje em dia. Não é mais... A gente sabe que a questão de salário, é óbvio, isso importa, né? A gente tem boleto para pagar, mas esse outro fator também conta muito. Excelente. E assim, de novo, você tocou numa outra temática que eu queria fazer um gancho, né? Que é a de segurança psicológica, né? Assim, o quanto que as organizações começam a olhar para essa temática, algumas até colocar como prioridade, né? Que nada mais é do que construir aquele ambiente onde, de fato, todos, dentro do seu jeito de pensar e sentir, se sente muito à vontade para poder estar compartilhando, entendendo que só assim a gente vai estar olhando para todas as variáveis que podem nos fazer ir ainda mais longe, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é aí uma porta que se abre ainda mais, né? Para a gente trabalhar essas questões de diversidade e inclusão. Agora, uma coisa que ficou me batendo muito forte, te ouvindo, né? Não é só uma questão de quem é o diferente, entre aspas, ou que se identifica mais com uma comunidade ou outra, se sentir acolhido, mas é a transformação também de quem consegue acolher, né? Que te faz olhar para as coisas de um jeito diferente, que te faz rever a tua história e as crenças que tu foi formando, né? E o quanto que isso vai para o negócio e para tudo que você faz. Então não é só o ter ali dentro, né? Que faz os números crescerem, né? Mas é
a implicação, né, em termos de mudança de todos que faz quem está ali se sentir acolhido e que isso transcende para tudo que você faz, né? Acho que essa é a grandeza e a riqueza que cada vez mais ela é explicitada em números e resultados de negócio, né? Sensacional. Meninos, assim, o tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? A gente vai tendo mil ideias, tô aqui me segurando, acho que tem aqui pano para manga para mais uma ou duas. Mas assim, talvez para a gente ir para um fechamento, né? O que, que é assim aquele conselho, ou aquela dica, ou aquele depoimento pessoal que vocês dão para quem está nos escutando e que vai escutar, né? De como que eu me engajo nessa causa, né? Seja eu alguém que está dentro, né, hoje da comunidade, se identifica aí dentro do LGBT+, e ainda não conseguiu encontrar esse espaço de conseguir ter orgulho de si, né? E talvez não está numa organização onde ele já tem esse ambiente que o ajude a ir para esse lugar, né? Ou mesmo para quem não se identifica necessariamente por aí, mas sente que essa causa mexe com ele, faz sentido e quer fazer algo, né? Olhando para a linha aí bem de todos nós temos um papel nessa jornada para aprender e se desenvolver e para contribuir para o crescimento dela. O que é a dica que vocês dariam aí para quem está com a gente? Olha lá. Olha, primeiro para quem está dentro da comunidade e de uma maneira bem genérica, assim, acredito em você, né? Muito mais do que o que as pessoas falam, né? Eu faço um exercício às vezes de olhar o Edsonzinho lá, pequenininho, que tinha medo, que tinha insegurança, porque as pessoas falavam do jeito que andava, ou porque não se dava bem nos esportes, porque não era acolhido. Eu falo assim, vai dar certo. Isso, na verdade, vai te fazer ser o diferente, porque você vai ter vivências diferentes do mundo, você vai conseguir ter outros olhares e posicionamento, e isso vai ser visto como valor. E que talvez esse medo inicial de não sei com quem contar, na verdade, está desenvolvendo uma habilidade política de ler como que são as pessoas, como que eu me coloco nesse lugar, né? E saber como influenciar e trazer as pessoas para esse lado, né? Então, entender que vai dar certo e que tudo bem sentir às vezes insegurança, tudo bem, né? Não ter a síndrome do super-herói, a gente já se cobra muito mentalmente, né? Já tem estudos dizendo assim, né? O LGBT ele vai, quando ele vai para a escola, ele quer ser o das melhores notas, ele quer ser o high performer, porque de alguma forma ele vai procurar essa aceitação, e a aceitação ela começa, acho que da gente com a gente mesmo. Quando você tem isso muito claro, você entende suas fortalezas e é nela que você vai. Acredita nessas fortalezas, né? Para quem não é da comunidade, eu sempre falo assim: primeiro, estuda, tem que estudar. Não coloca na comunidade em si, vocês têm que vir aprender, vocês têm que vir trabalhar. Calma, podemos quando a gente quiser, quando a gente puder. Mas busca informação. O McKinsey tem um relatório ótimo de experiências de vida da comunidade LGBT. Existem vários artigos. Saiu semana passada um relatório da Ipsos. O Brasil é o país do global que mais tem LGBTs assumido, né? Chegou no ranking aí de 15% no mundo. Então, assim, vai estudar, vai entender e tenha conversas. Não tenha medo do desconhecido. Chega e conversa, olha, eu não sei, eu estou um pouquinho com medo de LG, o que mesmo? Por que mudou de GLS? Pode fazer a pergunta, a gente vai gostar de conversar. E fala a tua intenção. Fala, eu estou querendo ser um melhor aliado, talvez eu tenha um pouquinho de medo porque eu não sei. Tenha conversas, eu acho que isso ajuda muito. E para quem está em posição de liderança em grandes empresas, eu falo assim, você pode ser um super sponsor. Em que momento, né? Os líderes eles falam de pessoas o tempo todo. No seu plano de sucessão, cadê? Tem um projeto internacional, como que eu posso dar exposição? Tem um projeto transformador, como que eu posso incluir essa pessoa com um papel significativo ali? E eu acho que isso, para mim, na minha jornada, foi onde fez diferença. Eu tive boas mentoras, boas responsáveis. Eu falo no feminino porque foram mulheres, né, que fizeram essa diferença. Então, esse papel de sponsor dentro das organizações fez total diferença na minha carreira e eu acredito que isso é uma maneira
Vai abrir uma vaga, desafia a área de Talent Acquisition. Cadê os perfis diferentes? Aonde a gente postou, né? Busca fazer a transformação da cultura. Alguém que vai trazer diferença nessa cultura. Não faça decisão somente no fit, né? Se você quer inovação, aquilo, nós sempre fizemos isso dessa maneira, é a fórmula do fracasso. Traga quem vai trazer competência diferente, né? E eu sempre penso assim, né? O Thomas vai poder falar muito, mas ele sabe muito da comunidade trans, né? Imagina, se você negocia com a tua família a sua transição e poder morar na mesma casa, imagina como que é negociar um contrato. Né? Então, assim, busca entender o que essa comunidade pode agregar para o seu time. Acho que esses seria um pouquinho aí. Nossa, sensacional, Edson. Gratidão imensa, assim, por esse coração generoso, né, de trazer todo o teu olhar e a tua experiência. E eu acho que, assim, várias coisas que é uma questão de dar aquele estalo que às vezes precisa para a gente começar a olhar e fazer diferente, né? Thomas, bola tá contigo. Vamos lá. Eu acho que eu deixo assim, de recado é isso mesmo. Continuem estudando, buscando conhecimento e abram portas para pessoas trans, assim. Entendam só que o nosso contexto é um pouco diferente, realmente. Nós, às vezes, somos expulsos de casa, não temos condição, não temos família que nos apoiam. Não é o meu caso, então eu não posso falar para uma pessoa que passou por uma violência tão grande quanto essa. Mas, da mesma forma, eu tenho familiares que não conversam comigo, mas em questão de pai e mãe, eu tenho todos do meu lado. Então, isso é muito importante, muito relevante. Acolham a comunidade trans. Nós somos pessoas que realmente têm um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Principalmente quando você olha para mulheres trans travestis. Esse é o público também, que é o público que é mais assassinado dentro do nosso país. A gente, pelo 14º ano seguido, continua sendo o Brasil o país que mais mata pessoas trans, né? Grande público são mulheres trans, justamente porque a gente sabe do feminicídio, a gente sabe de vários outros problemas que ocorrem dentro do nosso país. Mas acolham essas pessoas, apoiem, abram as portas, tirem um pouco desse viés de que a gente vai chegar já preparado com 70 cursos, né? A gente sempre está se dedicando, foi o que eu estava falando, brinquei até com a Ed ontem, tudo que aparece de graça eu estou fazendo, justamente para enriquecer o meu currículo, porque eu sei que isso é importante, né? E isso que vai abrir portas para mim, né? Então, continuem abrindo portas, né? Da mesma forma que um dia abriram portas para mim, eu estou aqui hoje para abrir portas para outras pessoas trans e quero continuar abrindo essas portas. E, poxa, se você tem dúvida, pergunte, né? A gente não vai xingar, a gente não vai brigar, a gente não vai fazer nada. A gente vai compartilhar educação e conhecimento, que eu acho que é o que fortalece cada vez mais por onde a gente passa. Nossa, Thomas, incrível. Gratidão imensa, assim, e meninos, da minha parte, assim, uma sensação que eu saio ainda melhor, assim, talvez mais preparada, assim, para jogar o papel que eu me proponho dentro dessa jornada, que é com as pessoas com quem eu convivo, nos espaços onde eu tô, e, enfim, com os líderes com quem eu tenho aí o privilégio de estar, né? Mas eu acho que eu saio com um olhar mais refinado, assim, sabe? Dentro das crenças que eu tenho de como eu posso, na sutileza, fazer a diferença, assim. Então, gratidão imensa por atenderem o nosso convite. Gratidão imensa pela generosidade de vocês, assim. Eu acho que de trazer tantos insights, assim, que realmente podem nos ajudar a fazer a diferença para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta, assim. Então, obrigada. Um beijo Obrigado, e Aline, até pelo a convite. próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.